Investigadora na área científica, foi com a sua própria doença que iniciou este caminho no âmbito da nutrição e do bem-estar. O síndrome do intestino irritável foi uma doença altamente incapacitante por um determinado período de tempo. Andou de médico em médico e não sentia melhoras com a prescrição que lhe foi dada. Por isso, um dia disse basta e não queria que esse síndrome a definisse. Então, isto foi o próprio motor para que estudasse o destino e a digestão e mudasse a sua qualidade de vida radicalmente. É coach pelo Instituto Integrative Nutrition em Nova York e está neste momento a formar-se em nutrição naturopática na Escola de Medicina Naturopática no Reino Unido. É perfeccionista, exigente e muda a qualidade de vida de milhares de pessoas. Tem programas incríveis online e um livro que já vai na segunda edição, Cura o Seu Intestino. Está aqui. Temos connosco a Vera Dias. Obrigada, Isabela, obrigada pela introdução. É como tu dizes, realmente este meu percurso começou todo também devido a um desafio na área da saúde, não é? Relacionado aqui com a síndrome do intestino irritável, o livro, que eu também já escrevi sobre isso. E pronto, às vezes os desafios. Às vezes os desafios, eu estava aqui a ver-te na imagem em baixo no outro telemóvel, Isabela, e estou a ver assim com algum delay, então só agora é que vi tu a levantares o livro e a mostrares. E essa foi realmente a última ferramenta que eu trouxe ao mundo, esse livro, e felizmente tenho tido um feedback absolutamente incrível, diário, praticamente, de pessoas que me enviam mensagem, e-mail, a dizer como o livro é realmente tão prático e tão útil e como ele as tem ajudado muito, não só na parte da alimentação, mas também na parte do estilo de vida, a compreenderem melhor como é que o intestino funciona, porque isso é muito importante, nós percebermos como é que o nosso corpo funciona. A Cristina está aqui a dizer no chat, Isabel, já comprei o livro, muito bom, fico muito satisfeita e fico sempre muito feliz com este feedback, porque realmente não é um livro para se ler e não aplicar depois na prática. É realmente um livro que permite que as pessoas apliquem todos esses conhecimentos que eu também fui adquirindo ao longo dos anos, esse conhecimento todo também de base académica e que eu também mostro lá no livro. É a parte da bibliografia onde as pessoas podem consultar toda a literatura científica na qual eu também baseei a minha investigação, além da minha formação académica ao longo dos anos. Então eu acredito piamente que este livro, tem acontecido, que muda vidas, portanto é isso que eu também pretendo, que é realmente deixar ferramentas úteis para as pessoas, conhecimento realmente útil, para que as pessoas consigam melhorar a sua qualidade de vida, principalmente quem sofre com desequilíbrios a nível intestinal, que são tão incapacitantes, como tu também falaste e tão bem, Isabela, porque é mesmo isso. Quem sofre com desequilíbrios intestinais sente uma grande incapacidade em diversas frentes, não só a nível pessoal, mas a nível social, a nível profissional. Há aqui muita coisa na nossa vida que acaba por ser impactada de forma menos positiva, porque o desconforto é constante, a frustração muitas vezes também, porque fazemos aquilo que nos dizem, muitas vezes em termos de alimentação, em termos de medicação, e às vezes vemos algumas melhorias, mas não aquelas que nós gostaríamos que realmente acontecessem. E eu também passei muito por essa situação, por toda essa frustração e essa incompreensão também muitas vezes. Quem sofre com a síndrome do intestino irritável, eu felizmente hoje em dia tenho uma vida normal e é isso que eu também ajudo as pessoas a voltar a ter através dos meus produtos, através do meu programa, de tudo aquilo que eu trago como ferramentas. Porque nós temos mesmo que desenvolver é mesmo importante para quem sofre aqui, e falando aqui um bocadinho mais especificamente da síndrome do intestino irritável, nós cultivarmos este autoconhecimento alimentar, mas não só, também de estilo de vida, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. É muito importante nós cultivarmos este autoconhecimento para realmente conseguirmos sentir melhorias, não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, que é isso que nós queremos. Nós queremos voltar a ter uma vida normal, a ter qualidade de vida, a podermos trabalhar, a podermos ir jantar com os amigos sem estarmos preocupadas se nós nos vamos sentir bem ou se nos vamos sentir mal, ou se há uma casa de banho perto. Pronto, hoje em dia essa é a minha missão, é ajudar as pessoas a voltarem a ter qualidade de vida, a voltarem a ter uma vida normal e a perceberem como é que o seu corpo funciona, a criarem esse autoconhecimento, a fazerem melhorias na alimentação, mas também no estilo de vida, não é? Que é isso que eu também abordo no meu livro. São os dois pilares fundamentais para nós realmente conseguirmos sentir Para a parte, essas transformações. sim.
Olha, aqui a Sim, Vitória. Oh, Isabel, desculpa, só para responder aqui no chat, que a Vitória perguntou aqui, não foi a tempo de ouvir qual era o livro. ah, Vitória, o livro chama-se é Cura o Seu Intestino. esse aqui. É, sim, encontram na Bertrand, na UC, na FNAC, portanto ele está à venda em todas as livrarias. E agora, desculpa, Sim. Isabel, que eu interrompi-te. Não, não faz mal. Sim, estava a dizer que o livro tem uma densidade, no bom sentido, de informação muito, muito boa. Está mesmo. Ou seja, tem uma parte científica bastante forte. Uma pessoa lê e é um livro para se estudar, no fundo, assim. E pronto, e achei. Ainda não acabei de ler, mas feedback que eu tenho é incrível, porque é de um conhecimento e de uma profundidade, nota-se mesmo que foste estudar a fundo e dar-nos uma Uhum. informação da mais alta qualidade. Pronto, e só tenho que Obrigada, dar os Isabel. parabéns. Sim. Nota-se mesmo o empenho, o rigor, o perfeccionismo, tipo, muita dedicação mesmo. Uhum, uhum. Hum, Pronto, Obrigada. agora vamos aqui para umas perguntas mais abrangentes. Uhum, Qual é que é, no teu entender, e uma vez que aqui estamos a falar aqui no público um bocadinho mais para mães, uhum. a relação entre a saúde intestinal e a saúde mental? Uma vez que, tendo em conta que, ou seja, estou aqui a focar-me um bocadinho no pós-parto, não é? Muitas vezes Uhum. entra-se assim num ciclo menos positivo ou existe muito mais irritabilidade, menos tolerância, não é? Também por questões de privação de sono, pronto, Alterações outro, hormonais. Uhum. exato, muitas alterações, pronto. Mas, do ponto de vista da saúde intestinal, existe alguma relação entre a nossa saúde mental e o intestino? Existe o chamado eixo intestino-cérebro. Ou seja, nós temos dentro do nosso corpo aquilo que é o nosso capitão do nosso sistema nervoso, que é o nervo vago, e ele conecta-se com os principais órgãos do nosso corpo. E um desses órgãos, que é onde também o nervo vago termina, é o nosso intestino. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos esses órgãos acabam por estar ligados e existe então esse tal eixo que liga o nosso cérebro, ou o nosso segundo cérebro, Uhum. que é o nosso intestino. Portanto, eles acabam por estar os dois ligados, é uma via de comunicação e, como todas as vias de comunicação, são feitas nos dois sentidos. Por isso é que eu digo muitas vezes que nós não conseguimos esconder do nosso cérebro aquilo que se passa cá em baixo, mas também não conseguimos esconder ao nosso intestino aquilo que se passa cá em cima. E é por isso que eu falo também muitas vezes de que este pilar do estilo de vida é tão importante para o intestino, tão importante quanto a alimentação, porque realmente no que toca a gatilhos de geração de sintomas de desconforto a nível intestinal, nós sabemos que os gatilhos emocionais, o stress crónico, etc., são fatores muito importantes e que realmente têm essa capacidade de causar alterações menos positivas a nível da saúde intestinal. Por exemplo, quem sofre com a síndrome do intestino irritável sabe que o stress, um episódio estressante, ou o facto de se viver em constante stress crónico é algo que despoleta sintomas no nosso intestino. Nós isoladamente conseguimos perceber isso, mesmo quem tem um intestino saudável e não sofre com nenhum tipo de problema. Uh, Se nós tivermos uma situação mais estressante, por exemplo, nós muitas vezes ficamos com diarreia, não é? Então, aí dá um espelho, um reflexo de que realmente, ok, se eu tenho um episódio mais estressante, eu vou ficar com diarreia. O que é que isto quer dizer? Eixo intestino-cérebro ativo, não é? Aquilo que nós Uhum. estamos a experienciar emocionalmente está-se a refletir no Uhum. nosso trânsito intestinal. Portanto, nós conseguimos perceber que há aqui essa ligação. E quando nós efetivamente vivemos num registro em que estamos em constante stress, né, porque nós sabemos que o stress pontual é algo que até nos protege, é uma resposta do nosso corpo que nos protege face a uma situação de perigo, por exemplo, mas quando nós vivemos em constante stress crónico, isso acaba por, ao longo do tempo, ir provocando impactos negativos
na nossa flora, na nossa microbiota intestinal e no próprio intestino. Então nós sabemos, não é, que há realmente esse impacto, e nós temos um sistema nervoso entérico no nosso intestino, nós temos neurónios no nosso intestino, por isso é que ele também é apelidado de segundo cérebro, porque realmente há aqui uma ligação entre o nosso intestino e a nossa saúde mental. Então nós também sabemos que cerca de 90% ou mais de 90% do neurotransmissor da felicidade, da serotonina, é produzido no intestino. Portanto, ainda mais aqui algo que nos vem mostrar que sim, que a saúde mental está relacionada com a nossa saúde intestinal, e é por isso que eu também tantas vezes digo que quando nós cuidamos do nosso intestino, quer tenhamos algum problema ou não, tudo no nosso corpo beneficia, inclusive a nossa saúde mental. Então, quanto melhor o nosso intestino, quanto mais saudável e equilibrado for o nosso intestino, também mais equilibrados nós nos vamos sentir a nível mental, porque realmente há aqui esta ligação, esta via de comunicação de dois sentidos, e por isso é que também o nosso estilo de vida acaba por influenciar muito a nossa saúde intestinal. Portanto, é aquilo que eu também digo muitas vezes, nós podemos comer todos os brócolos do mundo, mas se nós não dormimos, se nós andamos em constante stress, se nós não temos estes cuidados extra nas outras vertentes da nossa vida, nós podemos fazer a melhor alimentação do mundo, mas isso não vai ser o suficiente para nós realmente sentirmos essas melhorias que nós tanto queremos experienciar a longo prazo. E existem já também diversos estudos, literatura científica que está também a ser feita nesse sentido, e nos próximos anos vai ser algo que, em princípio, tudo indica que será bastante explorado, devido ao potencial que aqui realmente tem sido verificado deste eixo intestino-cérebro. E nós não temos só o eixo intestino-cérebro, nós temos vários eixos que estão aqui relacionados com o nervo vago, e realmente o intestino é um deles. Portanto, nós temos que nos lembrar que também, para contribuirmos para a nossa saúde mental, também é importante contribuirmos para a nossa saúde intestinal, sem dúvida. Sim, sim, no fundo é um pacote, não é? De alimentação, estilo de vida, níveis de Sem dúvida. stress, não é? Que vai tudo afetar. Porque às vezes penso que muitas vezes relativiza, não é? Um pouco tipo, eu como desta forma, não faz assim tão mal, ou eu ando neste nível estressante, mas as dores de cabeça que eu tenho, o meu não tem exatamente a ver com isto, pronto. E acho que os nossos hábitos, o nosso estilo de vida e alimentação são assim os pilares, não é? Para uma pessoa andar regulada sem dúvida. E muito mais predisposta a lidar com o dia a dia, mais a energia. Sem dúvida. Pronto, sim, isso. sim. E aí eu acrescentaria, Isabel, desculpa interromper-te, continua, desculpa. Não, diz, Vera, diz. Não, o que eu ia dizer, Isabel, é que além, e isto também para as mulheres é muito importante, além da parte da alimentação e do próprio estilo de vida, não é? Que inclui o exercício, o dormir, as técnicas de gestão de stress que se possam desenvolver, etc. Também há aqui um pilar que eu também falo muitas vezes, que é o pilar das toxinas, dos chamados disruptores endócrinos ou desreguladores hormonais, que muitas vezes estão presentes e que nós ainda acabamos muitas vezes por dar ainda menos importância a estes fatores, mas que, inclusive até para a saúde da mulher e para o homem também, e para as crianças também, mas aqui até porque, pronto, aqui o nosso público também acaba por ser, não é, mais mulheres e mães, esta parte aqui das toxinas e dos desreguladores hormonais também é algo que é importante nós ponderarmos e considerarmos, porque nós muitas vezes também acabamos por estar expostas diariamente a muitas fontes de toxinas, sem ser na alimentação, que estão, por exemplo, em coisas que nós compramos para a nossa casa ou coisas que nós aplicamos na nossa pele, na nossa rotina de higiene e de cosmética, e que hoje em dia nós temos informação e um leque também mais variado em que podemos realmente fazer melhores escolhas também nesses âmbitos, porque todas essas coisas acabam por estar em contacto connosco, seja através daquilo que nós inalamos, daquilo que nós respiramos, que entra nos nossos pulmões, por exemplo, que está em contacto com os nossos olhos, ou seja, também as coisas que nós acabamos por escolher colocar na nossa pele e que muitas vezes também têm alguns ingredientes que também não são muitas vezes o melhor para nós e que acabam também por mexer com a nossa própria regulação hormonal e principalmente quando uma mulher também está grávida, não é? Já aí há toda uma turbulência hormonal e mesmo depois de ter o bebê também há aí, não é, novos ajustes hormonais que acontecem.
Então também pode ser um cuidado que é importante aqui analisar e frisar de se fazerem melhores escolhas também nesses âmbitos das velas, do tipo de velas que nós usamos e que respiramos, dos tipos de produtos que usamos para fazer a limpeza da nossa casa, os tipos de produtos que nós usamos na nossa pele, começar a olhar para isso de uma forma mais intencional e também mais consciente, não é? Nós sabemos que temos que fazer isso também na nossa alimentação, não é? De torná-la mais consciente, não é só para emagrecer ou para engordar, é informação. Nós colocamos dentro do nosso corpo sempre que comemos alguma coisa, portanto, a comida é muito mais do que calorias, não é? É informação, é aquilo que as nossas células vão receber e que vão utilizar para se dividirem e continuarem a produzir boas células, ou não é? Dependendo do tipo de combustível que nós colocamos dentro do nosso corpo. Mas esta parte aqui exterior também acaba por ser importante, principalmente quando falamos aqui de alguém, não é, que já está com algumas, pronto, ali com uma turbulência, digamos assim, hormonal, devido a uma gravidez ou um pós-parto, por exemplo. Exato, sim. Que alimentos ou hábitos alimentares as mães devem evitar para manter assim uma boa saúde intestinal? Podes nomear alguns? Olha, Isabel, sim. Então, no geral, uma mulher, pronto, que grávida ou que esteja a pensar em engravidar ou até pós-gravidez, aquilo que eu também sempre costumo dizer é que estes hábitos acabam por ser transversais a qualquer pessoa. E claro que acaba ainda por ser mais importante para uma mulher que esteja nestas fases, porque está mais sensível, porque o que ela quer também no fundo, não é, é tentar manter o maior equilíbrio possível, é fazer com que o seu corpo esteja preparado para absorver o máximo possível de bons nutrientes, também para passar isso ao bebê, seja durante a gravidez, seja pós-gravidez, não é? Em que tem que também muitas vezes amamentar o bebê, e há aí uma ligação muito, muito interessante e muito bonita que nós também podemos falar sobre essa ligação que há entre essa passagem da microbiota da mãe para o bebê e a importância que isso tem não só a nível da própria saúde do bebê, mas até a nível ancestral, ou seja, há aí uma ancestralidade também muito interessante que é passada para o bebê se nascer de parto natural. Depois também há aí umas nuances que nós também podemos falar, mas mesmo também quando a mulher está a pensar em engravidar, não é? O ideal é nós sempre nutrirmos o nosso corpo da melhor forma possível, dar-lhe os melhores nutrientes possíveis, mas também lembrar que nós não somos só aquilo que comemos, mas também aquilo que nós conseguimos absorver. Então é muito importante cuidarmos da nossa digestão e cuidarmos do nosso intestino para que nós tenhamos, ok, uma boa alimentação, mas também permitir que o nosso corpo consiga absorver bem esses nutrientes daquilo que nós estamos a comer. E para isso acontecer é importante nós termos uma boa saúde intestinal e termos um bom equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Por isso é que, claro que também durante a gravidez a mulher tem que ter alguns cuidados extra com alguns alimentos, né? Nós sabemos que há alguns alimentos que não são recomendados durante a gravidez por questões de segurança e outros cuidados que são precisos ter por causa, por exemplo, da diabetes gestacional, etc. Portanto, há aqui sempre muitas variáveis de acordo também com cada mulher e com aquilo que é a realidade dela em termos de saúde. Mas realmente aqueles cuidados que são transversais no fundo também a todas as pessoas. Portanto, naquilo que toca a cuidados a ter com a alimentação, nós sabemos que tudo o que é alimentos ultraprocessados, e relembrando aqui que a nossa alimentação não tem que ser perfeita, não é? Mas o que é que nós devemos fazer na maioria das vezes, não é? É isso que nós estamos aqui a falar. Nós sabemos que há espaço para tudo, há espaço para exceções, porque isso também contribui para o nosso bem-estar mental, não é? E há sempre exceções, há aniversários, há festas, há Natal, há Páscoa, e também não nos podemos privar de tudo, porque mentalmente isso para nós também acaba por não ser muito bom. Por isso é que eu às vezes digo, não é? Que muitas vezes o stress de estarmos ali a pensar se devemos comer aquilo ou não é muito pior que às vezes que uma própria fatia de bolo, porque isso vai aqui mexer muito connosco, que acaba por ter o mesmo impacto do que comer aquela fatia. Então também nos temos que permitir ter essas exceções, se isso para nós emocionalmente também for positivo. Agora, aquilo que nós fazemos na nossa maioria da nossa rotina, da nossa alimentação, isso é que é realmente importante. Aquilo que nós fazemos a maioria do nosso tempo é mais importante do que aquilo que nós fazemos pontualmente. Então aí,
Claro, muita atenção, principalmente porque nós sabemos que tem havido um aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, não é? E não é por acaso também que cada vez tem, infelizmente, as estatísticas de crianças com obesidade e não só, pessoas também com excesso de peso, com problemas relacionados com a diabetes, saúde intestinal, etc., têm aumentado, porque também esta diversidade de alimentos ultraprocessados tem aumentado e esse consumo também, porque às vezes é mais prático, porque é mais rápido, mas lá está, se nós fizermos disso uma alimentação de base diária, nós ao longo do tempo vamos começar a sentir esses impactos. Portanto, nós sabemos que nos alimentos ultraprocessados usualmente está a combinação de tudo aquilo que não é assim muito bom para nós, desde farinhas refinadas, açúcares refinados, adoçantes artificiais, que também já existe na evidência que eles não são assim tão bons para nós e também para a microbiota intestinal. Um, o excessivo, às vezes, consumo de alguns alimentos que para algumas pessoas causa algum desconforto, como, por exemplo, a qualidade do glúten que nós comemos, a quantidade de alimentos com glúten que nós consumimos, a qualidade dos derivados de vaca que são consumidos, a quantidade, porque nós sabemos que uma grande percentagem da população mundial é intolerante à lactose e hoje em dia também existem muitas opções. Um, consumir gorduras boas, ou seja, ter aqui um bocado de cuidado com tudo que são gorduras refinadas, não é? Que causa aqui um desequilíbrio, muitas vezes, dos consumos de ômegas, entre o ômega 6 e o ômega 3. Então, nós também sabemos que existem muitas gorduras boas. O azeite, por exemplo, é talvez a minha preferida, o azeite virgem extra. Todas as gorduras é realmente uma das melhores, o abacate, por exemplo, também, os frutos secos, as sementes. Portanto, há muitas fontes de gorduras boas e nós podemos então evitar essas gorduras altamente refinadas. Um, e nós também sabemos que nos alimentos ultraprocessados o que é que existe muito? Conservantes, corantes, aditivos alimentares. E quem tiver curiosidade pode consultar, por exemplo, o site da ASAI. Tem lá muita informação sobre tudo isto. Eu também falo sobre isso no meu livro, sobre estes corantes, aditivos e conservantes, etc. Claro que há determinadas coisas que também protegem o consumidor, não é? Porque ajudam a conservar os alimentos. Portanto, por um lado, há determinados ingredientes que protegem o consumidor, mas depois também, por outro, acabam por ter um impacto que, se consumidos também em grande quantidade ou com grande frequência, também podem ter um impacto negativo. Portanto, estes alimentos ter aqui alguns cuidados e claro que optar então por gorduras boas, por proteínas de boa qualidade, sejam elas de origem animal ou origem vegetal. Optar por qualidade versus quantidade. É preferível comer menos vezes, mas comer de melhor qualidade. Isso é muito importante. E sejam elas de origem animal ou vegetal. O que nós sabemos é que, e aquilo que está demonstrado na literatura, é que aquilo que é benéfico é nós termos uma alimentação de base vegetal. Isto não quer dizer que seja uma alimentação apenas vegetal. Às vezes há muita confusão com isto, não é? Ou seja, ter uma alimentação de base vegetal pode incluir alimentos de origem animal, não tem que ser estritamente vegetal. O que é importante é que realmente a base seja vegetal, ou seja, que nós podemos consumir alimentos de origem animal, de preferência de boa qualidade, mas é importante termos vegetais, ter plantas na nossa alimentação. Porque senão a nossa microbiota intestinal também não consegue prosperar, não consegue ser saudável. Porquê? Porque as bactérias boas que vivem no nosso intestino, elas alimentam-se das fibras e as fibras só existem nas plantas. E quando eu digo plantas, digo frutas, vegetais, leguminosas, sementes, frutos secos, portanto, tudo o que é plantas. E a nossa microbiota alimenta-se dessas fibras. Se nós não comemos plantas, não ingerimos fibras, não alimentamos como deve ser a nossa microbiota intestinal. Portanto, é mais difícil de modularmos positivamente a nossa microbiota, de regularmos, de equilibrarmos a nossa microbiota se nós não consumirmos nada ou muito pouco de plantas. E depois há aqui uma coisa muito interessante, que é quando nós comemos plantas, essas bactérias boas do nosso intestino convertem essas fibras e transformam, fazem ali uma fermentação, alimentam-se dessas fibras e produzem algo que para toda a gente é um composto muito importante para a saúde, que são os chamados ácidos gordos de cadeia curta. Portanto, são compostos que são altamente anti-inflamatórios.
Ou seja, a nossa saúde beneficia muito disso. Portanto, nós consumimos plantas, as nossas bactérias consomem as fibras dessas plantas e ainda as transformam nestes compostos altamente anti-inflamatórios para o nosso corpo, que são os ácidos gordos de cadeia curta. Além de que ajuda também a regular o nosso trânsito intestinal. Nós sabemos que a nossa microbiota contribui muito aqui também para o nosso trânsito intestinal. Portanto, quanto mais equilibrada ela estiver, mais também melhor ela funciona. E, inclusive, nós sabemos também que, aqui falando um bocadinho também da parte das mulheres que querem engravidar ou que estão grávidas, etc., nós sabemos que a nossa microbiota intestinal também é muito importante para prevenir desequilíbrios relacionados com saúde feminina, desde síndrome de ovários poliquísticos, endometriose, etc. Nós sabemos que muitas vezes essas doenças também podem ser desenvolvidas ao longo do tempo devido a desequilíbrios a nível intestinal. Nós temos inclusive uma comunidade de bactérias específica no nosso intestino, que se chama estroboloma, que faz aqui um bocadinho a regulação dos níveis de estrogênio dentro do nosso corpo, com a eliminação que deve ser feita para evitar uma predominância estrogénica no nosso corpo e que pode daí vir de desequilíbrios a nível da saúde feminina. Então nós temos bactérias que fazem esse processo. Mas se essas bactérias estiverem em desequilíbrio, esse processo, essa regulação dos níveis de estrogênio também ficam afetadas. Então começam a advir, isto é só um exemplo, começam a advir vários problemas de saúde feminina que depois para as mulheres pode ser algo que lhes dificulte esse processo de engravidar. Então, por isso é que a alimentação é tão importante para as grávidas e a saúde intestinal é tão importante para as mulheres que querem engravidar, porque estão a preparar o corpo para conseguir gerar um ser vivo, para conseguir gerar um bebê. Portanto, é mesmo muito importante esses cuidados. E claro que sempre dentro daquilo que aí as pessoas também não é, têm que, depois de engravidar, como eu disse há pouco, há sempre aqueles cuidados extra que há algumas coisas que se podem comer, outras não se podem, mas dentro daquilo que se pode há sempre uma gama muito alargada de alimentos e é sempre muito importante diversificar a alimentação. Quanto mais diversa for a alimentação, melhor. Então, isso também é muito bom para a nossa microbiota. Nós também sabemos que, segundo a literatura, mais uma vez, o ideal seria nós consumirmos cerca de 30 plantas diferentes por semana. Essa seria a diversidade ótima para a nossa saúde intestinal. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, mas não quer dizer, mais uma vez, que tenhamos que atingir a perfeição das 30, mas tentar sempre ir variando e ir incluindo plantas na nossa alimentação, cozinhadas, cruas. Claro que quem tem um intestino mais sensível às vezes os crus não funcionam tão bem, mas nós podemos cozinhar. Então há sempre formas de incluir plantas. Às vezes as pessoas que têm desequilíbrios intestinais têm muito medo de comer plantas, mas não podemos desistir disso. É importante saber o que é que nós toleramos melhor e que quantidades e que formas de cozinhar é que existem. Para nós conseguirmos consumir esses alimentos para continuarmos a nutrir o nosso intestino. Ok, então, resumindo, independentemente da fase, seja antes de engravidar ou no pós-parto, ou esteja ou não grávida, devemos sempre incluir uma alimentação de base vegetal, que pode ou não incluir proteína de origem animal, mas sempre em quantidades reduzidas. E quando falamos em uma alimentação à base de plantas, estamos a falar desde legumes, frutas, sementes, boas gorduras, pronto, por aí, não é? Sim, bons cereais, ou seja, não temos que comer sempre massa ou arroz, existem muitas outras opções, não é? Exatamente, existem as leguminosas também, claro que com as leguminosas é sempre, depois depende aqui um bocadinho do tipo de desequilíbrio que as pessoas tenham, então às vezes é muito importante a forma como se cozinham, as quantidades que se comem, a combinação de alimentos que se fazem com as leguminosas, isso vai sempre fazer diferenças na forma como a pessoa depois se sente a nível gastrointestinal, mas sim, ter esses cuidados e escolher bons cereais, variar, ou seja, não comer sempre só arroz ou só massa, então introduzir aí quinoa, o milho painço, o trigo sarraceno. Existem também hoje em dia marcas de massa
para quem quer reduzir o consumo de glúten, que são boas em termos de sabor e que não quer dizer que a pessoa tenha que comprar sempre aquela massa, mas que pode Tudo ir variado. comprando e assim ir também reduzindo, exatamente, e variar esse consumo. Quanto à carne, eu não diria um consumo, não quero dizer especificamente um consumo reduzido, mas um consumo moderado e consciente, ou seja, mais uma vez, proteínas, se forem de origem animal, que sejam de boa qualidade, e claro que o que nós sabemos, também de acordo com a literatura, é que o consumo excessivo de carnes vermelhas é que pode ter um impacto realmente negativo na saúde, ou seja, quando nós fazemos um consumo excessivo dessas carnes ou das carnes também ultraprocessadas, as carnes frias, portanto, tudo aquilo que nós sabemos que são os enchidos e por aí fora, nós sabemos que também acabam por não ser o melhor para a nossa saúde. Não quer dizer que nunca mais se coma nada disso, mas que esse consumo seja pontual e que seja também consciente. Isso é que é mesmo muito importante também. E, Ok, claro, boa. cogumelos, ervas aromáticas, as especiarias, etc. Claro que depois aqui há sempre aquelas nuances, não é? De o que é que a grávida, ou melhor, o que é que uma mulher quando está grávida tem efetivamente que ter algum cuidado, porque há realmente depois aqui dentro destas categorias algumas coisas que durante essa fase a mulher pode não poder consumir, mas antes e depois há sempre esses ajustes que se Sim. podem, que a mulher pode fazer e que depois pode ir diversificando cada vez mais a alimentação. Isso é importante porque quanto melhor depois ela também se sente fisicamente e mentalmente e emocionalmente, muito melhor depois também é para ela durante a gravidez, não é? Porque acaba por ter um maior equilíbrio, porque consegue transmitir melhor também os nutrientes ao bebê, portanto há sempre Uhum. muitas vantagens. Uhum. Podemos aqui abordar aquela questão que mencionaste anteriormente sobre os benefícios do parto natural e a amamentação, como é que se Uhum. transmite toda essa um, A microbiota microbiota, da sim, mãe para sim. o filho, pronto, como é que isso Uhum. funciona? Isso é uma coisa que eu acho sempre muito interessante e muito bonito de diversos pontos de vista. Claro que alertar aqui que muitas vezes não é, o parto natural ou a amamentação nem sempre são Sim, possíveis, então não claro. há aqui certo nem errado. É muito importante Uhum. também frisar isso. Quando é possível o parto natural e a mulher quer, ótimo. Quando não é possível, é porque realmente não é possível e nós sabemos que as cesarianas muitas vezes salvam muitas vidas, seja de mães, seja de bebés. Às vezes a amamentação a mulher quer, mas por algum motivo não é possível. Uhum. Portanto, não há aqui, não quero aqui dizer que há escolhas certas ou escolhas erradas, é o que é. Agora que realmente nós sabemos que existem vantagens pelo facto de o bebê nascer por parto natural e por ser amamentado, sim, há evidência disso que realmente há muitas vantagens, porque quando um bebê nasce por parto natural, ao passar pelo canal vaginal da mãe, vai receber a microbiota da mãe. Por isso é que, Uhum. mais uma vez, também este equilíbrio da microbiota da mãe é muito importante porque ela também vai passar isso ao bebê. E quanto melhor for essa microbiota, melhor também vai ser para o bebê. Embora, relembrar aqui que a nossa microbiota é muito plástica. O que é que isto quer dizer? Tem uma plasticidade muito grande e isso também é muito bom para nós. O que quer dizer que nós conseguimos sempre moldar a nossa microbiota intestinal de acordo com a alimentação que fazemos e de acordo com o nosso estilo de vida. No entanto, nós temos sempre aquilo que é a nossa base da nossa microbiota, aquela base fundamental com que depois vivemos o resto da nossa vida, embora haja sempre aqui alguma plasticidade, claro. Mas há sempre essa base fundamental e nós vamos recebendo essa base, não é, desde a nossa mãe, principalmente ali desde que o bebê nasce pelo canal vaginal e que recebe ali a microbiota da mãe. Então, durante as primeiras semanas, o recém-nascido acaba por ter uma microbiota que advém, que é muito semelhante à microbiota nascente por parte natural do canal vaginal da mãe, mas também da pele, portanto, aquele contacto do bebê com a pele é muito importante, não só a nível emocional, mas também porque o bebê acaba por adquirir bactérias da mãe. Uh, e também através do leite também há ali uma ligação muito, através da amamentação, muito Uhum. importante, também porque o leite materno é rico em pré-bióticos, que são oligosacarídeos, que também promovem o bom funcionamento da microbiota e um crescimento saudável da microbiota. E que principalmente também nos estudos nos dizem que até durante essas primeiras semanas de vida as
espécies, assim, as famílias de bactérias predominantes no bebê são a Bifidobacterium e a Lactobacillus. Portanto, nós sabemos que essa amamentação vai então fazer com que a microbiota do bebê prospere beneficamente. E isso acaba por ser uma grande vantagem da amamentação face aos bebés que não são amamentados, que depois também, de acordo com a literatura, têm uma maior predisposição, os bebés que não são amamentados também, têm uma maior predisposição para mais tarde virem a desenvolver questões do foro imunitário e não só, desde alergias, questões respiratórias, doenças autoimunes, uma predisposição para a obesidade. Porquê? Mais uma vez por causa dessa questão dos desequilíbrios da microbiota que acabam por impactar todos os sistemas do nosso corpo. Então é sempre mais benéfico realmente um bebê nascer de parto natural por causa dessa passagem de bactérias da mãe para o filho e também a amamentação que estimula a boa proliferação de bactérias benéficas que reforçam o sistema imunitário do bebê e que previnem que ele venha a sofrer tanto com esse tipo de patologias do foro imunitário. Mas também há aqui outras questões que também é muito interessante, não é? Nós pensarmos que o parto natural também acaba por ter aqui alguma ancestralidade, não é? Porque tal como nós recebemos essa microbiota da nossa mãe quando nascemos por parto natural, ela também a recebeu da mãe e a mãe dela recebeu da mãe dela. Portanto, nós acabamos por ter aqui uma ligação muito interessante ancestral em que acabamos por estar a contactar com uma microbiota ancestral também, não é? Que é a base da microbiota da nossa mãe também já veio da mãe dela e a mãe dela da bisavó, portanto acabam por ter ali, acaba por haver essa ligação também muito interessante entre gerações através do parto natural. E depois também importante aqui também mencionar que esta base da microbiota, da nossa microbiota, é especialmente importante até aos 3 anos de idade. Aquilo que nós podemos considerar que uma microbiota é adulta a partir do momento em que nós fazemos 3 anos de idade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a microbiota de uma criança, de um recém-nascido, de um bebê, é sensível, é ainda mais sensível durante estes primeiros 3 anos de vida. Ela está ali a formar-se, essa base fundamental está ali a formar-se durante esses primeiros 3 anos. Por isso é que é muito importante a forma como o bebê, a criança é alimentado, é importante o ambiente em que a criança vive, é muito importante o tipo de medicação a que a criança é sujeita, porque nós sabemos que há medicações que são nefastas para o intestino, nomeadamente os antibióticos, por exemplo, é apenas um exemplo. Então, muito importante realmente, se eventualmente a criança tiver que tomar alguma coisa, ser realmente em último caso e porque realmente é mesmo necessário e não existe outra alternativa, porque é importante ponderar aqui o peso dessas escolhas, os prós e os contras, de estar a submeter uma criança com menos de 3 anos, em que nós sabemos que a microbiota está ali em transformações, que está ali a sedimentar e nós vamos causar um grande impacto nefasto se a criança tiver que tomar um antibiótico. Agora, claro que também não vamos ser extremistas, né? Se realmente houver a necessidade para a saúde da criança ter que tomar um antibiótico, ok. Mas também é importante ter outros cuidados, não é? Se a criança tem que tomar um antibiótico, nós podemos ter cuidados para tentar que esse impacto na microbiota não seja tão nefasto. Então, nós podemos ter cuidados, por exemplo, com probióticos, etc., para conseguir ali amenizar, controlar ali um bocadinho os efeitos negativos que tem a toma desse tipo de medicações tão fortes. Então é mesmo importante esta parte, não só do nascimento, da amamentação e o principal, claro que é sempre importante ter cuidado com a alimentação a vida toda e com o ambiente e com o estilo de vida, mas principalmente ali naqueles primeiros 3 anos de vida, há realmente ali algum cuidado extra que realmente se deve considerar. Boa. Sim, informação incrível, Vera. Obrigada. De Sim, acho que é nada, de assim nada, Isabel. aumentar aqui esta consciência, porque às vezes, pronto, nas questões do parto, obviamente que não há certo ou errado, mas penso que às vezes se desvaloriza um bocadinho ou a consciência sobre os benefícios, às vezes é passada assim um bocadinho, ou um bocadinho desvalorizada, não é? Face à opção, pronto, e penso que nunca é demais salientar todos os benefícios que tem um parto vaginal e a amamentação, sendo que obviamente depois
cada pessoa faz aquilo que acha que possível, é melhor. que é melhor para si. A informação é sempre empoderadora, portanto, Sim, quanto mais informação a mulher tiver, melhores escolhas ela pode fazer por ela e, neste exato, caso, sim, pelo bebê. sim, exato. Pronto, agora aqui, para além assim da alimentação, que outras práticas ou hábitos podem apoiar uma boa saúde intestinal e também do bem-estar? Podes falar um bocadinho também sobre isso, por favor? Sim, então tirando aqui, claro que sim, Isabel, tirando aqui a parte da alimentação, nós temos depois a parte do estilo de vida. E no estilo de vida nós podemos falar de muitas coisas diferentes, inclusive coisas que nós podemos fazer até para estimular o bom funcionamento do nosso nervo vago, que falámos há pouco, que contribui aqui para esse eixo do intestino e do cérebro, portanto, da nossa saúde mental. E é aí que nós também podemos influenciar muito esse bom funcionamento através dos nossos hábitos. Portanto, há muita coisa que nós podemos fazer e às vezes coisas simples e por serem tão simples que nós acabamos por desvalorizar, mas o beber líquidos, o beber água, o se manter hidratada, isso é super importante, o beber água em jejum, o apanhar a luz da manhã para ajudar a regular o ciclo do sono, o dormir, portanto, é claro que há fases que pode não ser tão fácil de dormir as horas que se gostaria, principalmente pós-parto, não é? Esse é dos grandes desafios, dos maiores desafios para as mulheres, mas sempre que possível tentar, não é, dormir o máximo possível e dormir com a melhor qualidade possível. Então também há coisas que se podem fazer para ajudar a relaxar e ajudar a dormir. Então essa questão a luz da manhã ajudar a regular o ciclo circadiano, ter um ritual que permita ir relaxando para se conseguir ter uma boa noite de sono, o sermos ativas, não é? Isso também é muito importante, ou seja, muitas vezes não é por a mulher estar grávida, exceto se for uma gravidez de alto risco, em que realmente a mulher seja aconselhada a estar deitada, porque pode mesmo ter ali um risco muito grande de acontecer alguma coisa, mas fora isso é muito importante manter-se a atividade e hoje em dia existem imensas coisas que se podem fazer, imensos tipos de exercícios que ajudam inclusive a preparar o corpo da mulher para o próprio parto, portanto, o que acaba por ser muito positivo, porque além de lhes permitir manter alguma atividade física, também as acaba por simultaneamente preparar para esse evento, não é? Para essa fase. Então acho que estas acabam por ser assim as coisas principais, não é? O manter a hidratação, o manter a atividade física de uma forma que seja adequada para cada fase, portanto, seja enquanto a mulher está a pensar em engravidar, seja durante a gravidez ou depois também pós-gravidez, há sempre aquela recuperação pélvica e vários exercícios que também se podem fazer, portanto, ter também um bom acompanhamento de um fisioterapeuta, por exemplo. Ou seja, a mulher procurar também dentro desses âmbitos o que é que pode fazer para ela própria se sentir bem, mesmo para a sua própria autoestima, para a sua própria saúde mental. Isso é tudo muito importante. O dormir vai ser sempre um dos grandes desafios, não é? Mas até aí tentar fazer aquilo que se pode dentro do possível e claro que também muitas vezes técnicas de gestão de stress, porque também acabam por ser fases que muitas vezes também são muito estressantes, muito exigentes emocionalmente, psicologicamente, então tentar adquirir ferramentas que permitam fazer uma maior gestão desse stress da melhor forma possível e de uma forma que seja realista, né? Porque muitas vezes com os hábitos acontece isso. Nós acabamos por olhar muito, às vezes, para aquilo que os outros estão a fazer, ou achamos que se fazemos uma coisa temos que a fazer durante uma hora, porque se for menos não é suficiente, e nos hábitos não é bem assim que as coisas funcionam. Então, nós não temos que fazer uma hora de exercício físico, nós podemos fazer 15 minutos de exercício físico. Então, principalmente uma mulher que, por exemplo, tem um bebê ou que até está numa fase já um bocadinho mais à frente ou anterior, é muito importante cada pessoa adaptar os hábitos também àquilo que é a realidade de cada um, porque senão em vez de virem ajudar, vêm também a causar uma pressão maior e causar até alguma frustração. Então sempre adaptar os hábitos de acordo com aquilo que é a nossa realidade e em termos de técnicas de gestão de stress também se pode fazer muita coisa diferente, então depende também aqui um bocadinho daquilo que funciona para cada pessoa, por isso é que a palavra bioindividualidade e autoconhecimento é muito importante,
que é transversal a tudo, à alimentação e ao estilo de vida, nós temos sempre que procurar aquilo que é benéfico para nós. Portanto, existe muita coisa que funciona, existe muita coisa que é boa, mas algumas coisas são melhor para umas pessoas do que para Uhum. outras. E nós temos que perceber, dentro desses âmbitos, o que é que funciona melhor para nós, Uhum. incluindo nos nossos hábitos. Então, vai haver pessoas que gostam mais de fazer caminhadas, vai haver pessoas que gostam mais de ir ao ginásio, vão haver pessoas que gostam mais de fazer um determinado tipo de aulas, de dançar, de fazer aulas de yoga, fazer pilates. Portanto, há uma série de coisas que as pessoas podem experimentar e fazer para também perceberem aquilo que gostam e aquilo com que se sentem bem e depois, claro, adaptadas também à fase em que se encontram. Portanto, há Uhum. coisas que durante a gravidez não são tão adequadas do que quando a mulher, por exemplo, ainda não está grávida. Então, há sempre aqui uma importância também de escolher aquilo que é mais adequado e com aquilo que a mulher se sente bem, até para isso também contribui para a própria regulação hormonal da mulher, né? Porque se nós vamos trazer mais stress, isso também vai mexer com as hormonas, que elas próprias já estão ali um bocadinho em alterações, né? Que também provocam muitas vezes alterações a nível intestinal, essas alterações hormonais, a nível do trânsito intestinal, por exemplo. Então, é importante também tentar trazer esses hábitos por forma a que eles venham trazer calma, que venham trazer benefícios mentais e emocionais e não algo que venha trazer mais stress e mais pressão. Mas, claro, sempre adaptar mais uma vez a quantidade de água, líquidos, uma boa alimentação, a luz solar, em horas adequadas, com os cuidados adequados, o se manter ativa, o tentar dormir sempre que possível da melhor forma, as técnicas de gestão de stress. E claro que depois, dependendo também de cada pessoa, também é importante lembrarmos de que nós não temos que fazer tudo sozinhos, nem ultrapassar tudo sozinhos. E há realmente muitos benefícios, se calhar, em também se procurar algum tipo de terapia sempre que ela Uhum. seja necessária para ajudar a mulher na fase em que se encontra. Muitas vezes esse acompanhamento também é muito importante para lhe dar mais ferramentas para ela conseguir lidar com os desafios que tem nesse determinado momento, não é? Então, mulheres que estão a tentar engravidar, por exemplo, já há muito tempo, com certeza têm algumas questões emocionais que precisam de apoio. Ou uma mulher durante uma gravidez que fica, não é, estressada, com medo do que vai acontecer, pode também beneficiar, não é, de terapia nesse sentido e mesmo pós-parto. Há ali tanta coisa nova a acontecer, não é? Não só pelo próprio bebê, mas também por tudo aquilo que a mulher está a sentir, que se está a transformar, né? Porque há uma vida antes e uma vida depois. Então, há aí muita coisa que é preciso lidar e muitas vezes a terapia, seja ela qual for, também é muito importante e não haver muitas vezes aquela vergonha de ai não, eu não preciso, eu consigo tudo sozinho e às vezes não é bem assim. Então não há que ter vergonha de procurar ajuda quando se sente que realmente se precisa e que ninguém tem que fazer tudo sozinho. Claro, assim, acho que uma da, por experiência própria, não é? Das mensagens sim que posso deixar aqui é mesmo procurem ou juntos familiares, amigos ou profissionais, sim, pessoas que vos possam encaminhar, ajudar, porque hoje em dia existem imensas opções e o Sem caminho só vai dúvida. ficar mais facilitado. É, sem dúvida. Relativamente livros ou sites ou comunidades online onde podemos aprender um bocadinho mais sobre a boa alimentação e bons hábitos. Vera, tens assim algo que recomendes? Para além do teu livro, Olha, sim. foi este curso. Sim, para quem quer cuidar da saúde intestinal, não é? Sem dúvida claro, que recomendo o meu livro, não é? Porque eu sei aquilo que lá está, o conhecimento, as ferramentas, já falámos há pouco, e o quão isso pode realmente fazer a diferença na vida de quem quer ter uma boa saúde intestinal, tem algum tipo de desequilíbrio, ou não, porque toda a gente beneficia e às vezes as pessoas acham que o intestino está tudo espetacular e afinal de contas começam-se a perceber que afinal há ali alguma coisa que se calhar até Uhum. precisa de ser melhorada. Só que às vezes, como alguns desequilíbrios, sejam eles mais graves ou menos graves, às vezes esses menos graves são tão comuns que as pessoas acham que é normal. Sim. E depois, quando leem sobre o assunto, percebem, não, se calhar não é assim tão normal, por exemplo, eu ser obstipada e só ir à casa de banho 2 vezes por semana. E as pessoas Uhum. começam-se a perceber que isso então precisa de ser melhorado e que realmente é muito importante isso ser melhorado porque a obstipação é algo que a longo prazo
pode provocar diversos tipos de problemas, inclusive relacionados com a parte hormonal, então, e com a parte da desintoxicação do corpo, etc. Portanto, é mesmo muito importante perceber-se que isso não é normal e que há muita coisa que se pode fazer para melhorar esse quadro. Portanto, o meu livro, nesse caso, sim, seria a recomendação. E felizmente hoje em dia também aqui no Instagram nós encontramos também várias páginas com informação útil também. Claro que é sempre importante filtrar também bem aquilo que se consulta e aquilo que se lê, portanto ter também cuidado às vezes com as pesquisas que se fazem no Google, não é? Porque existe todo o tipo de informação, informação credível, informação que não é tão credível, informação contraditória. Então, claro que sempre que possível, para quem tiver essa possibilidade, ler literatura científica e procurar no Google Academics, no PubMed, por exemplo, procurar artigos científicos, claro que nós sabemos que a maioria deles estão em inglês, não é? Mas nós também temos ferramentas que nos permitem fazer essa tradução, portanto há sempre forma de nós conseguirmos consultar essa informação. Então procurar por informação credível, procurar por livros que falem sobre os temas que nós também queremos aprofundar e muitas vezes nesses livros, tal como acontece no meu, nós no fim encontramos essa bibliografia, portanto além daquilo que estamos a ler, depois podemos ir consultar de forma mais detalhada informação sobre um determinado tema que nos interesse, então nós sempre podemos também procurar nesse sentido e depois claro que existem muitos livros dependendo do tema que nós queremos aprofundar. Então, na parte da alimentação, por exemplo, o Dr. Michael Greger tem aquele do Como Não Morrer, é um tema, um livro também muito interessante, é grossinho, mas tem informação muito boa. Portanto, na parte da alimentação eu gosto muito desse livro. E depois, claro, que também há livros também mais relacionados com a parte emocional, do Escuta ao Teu Corpo, da Lise Bourbeau, ou Essa Dor Não É Tua, por exemplo, também é um livro muito interessante. Sobre saúde feminina também existe um livro, agora não me estou a recordar o nome de uma senhora brasileira que também é muito bom, que é a Ginecologia Natural, também é muito interessante, portanto tem uma abordagem que fala sobre a parte da saúde feminina muito relacionada com a parte emocional da mulher. Depois também existem muitos livros mais relacionados com a parte do bebê, do dormir, da enfermeira Carmen, por exemplo. Portanto, há muitos livros depois aqui, não é? Um bocadinho dependente de que âmbito específico, sim, que nós queremos estudar, mas é chegar também ali a uma livraria online, colocar ali a Bertrand, a FNAC, colocar o tema e depois também ler um bocadinho do que está na página desse livro, ir até uma livraria e também consultar livros, ter essa curiosidade de tentar perceber o que é que está naquele livro e realmente absorver essa informação. Claro que também é importante ter sempre um espírito crítico, porque dentro do mesmo tema nós vamos encontrar autores a falar de coisas, se calhar, de forma diferente, mas mais uma vez é normal que hajam abordagens diferentes, porque depois as coisas vão funcionar também para as pessoas de formas diferentes. Ou seja, nós temos que ler e também testar muitas vezes essa informação. Portanto, há coisas que se calhar vão funcionar de uma melhor forma para um determinado bebê, por exemplo, aqui na parte do sono, e se calhar outras, não é? E se calhar outras abordagens vão funcionar melhor com outro bebê. Mas se a mulher não tiver essa informação, esse conhecimento e não testar essas práticas, também não vai saber. Então, mais uma vez aqui a importância do conhecimento ser realmente muito empoderador, porque permite ter várias abordagens, permite fazer vários testes, permite realmente testar e perceber aquilo que funciona melhor ou não. Mas é importante ter esse conhecimento, senão não conseguimos fazer essas escolhas. Portanto, quanto mais nós estamos informadas, melhor é para nós, não é? A todos os níveis, desde que a mulher quer engravidar até a mulher ter a criança e depois de ter o bebê, porque há toda aquela parte do sono, da alimentação, da parte que nós sabemos também, não é? Da educação da própria criança, não é? Da parte emocional, do lidar com tudo isso. Portanto, é mesmo muito importante ter quanto mais informação, melhor, e procurar bons livros, procurar boa informação e não nos deixarmos muitas vezes levar por aquilo que chegamos ali ao Google e colocamos, e essa informação rápida muitas vezes não é de toda melhor para nós aplicarmos. Certo. E pronto, aqui para terminar, que cursos é que tens disponíveis e as pessoas que querem trabalhar contigo podem fazê-lo de que forma? Podes
explicar um bocadinho? Posso, sim, Isabela. Então, eu tenho um programa que é o mais conhecido e o mais completo, que é o programa Estilo de Vida Detox, onde nós trabalhamos saúde intestinal, digestão, alimentação, hábitos, estilo de vida, toxinas. Portanto, ele é muito integrativo. Nós vamos a todos esses pilares de forma detalhada, portanto, temos módulos para cada fase, com conhecimento, com ferramentas, com receitas, com aulas práticas. Portanto, é mesmo muito, muito completo. É o meu formato mais completo e nós vamos abrir inscrições em breve para quem, apenas desta vez, para quem está registado na lista de espera. Portanto, no link da minha bio, na minha página de Instagram, estão lá vários botõezinhos e um deles é para a lista de espera deste programa. Nós vamos abrir inscrições no dia 2 de novembro para a última edição deste ano, mas vamos só abrir desta vez para quem está na lista de espera, que são quase já 300 pessoas, mas as vagas vão ser limitadas, portanto é importante que esteja registado nesta lista se a pessoa quiser entrar no programa e quiser ter uma vaga. Então esse é o meu programa onde eu dou o meu suporte e acompanhamento direto com as pessoas que se inscrevem neste programa e no link da minha bio, clicando nessa página do programa, consegue-se ver os detalhes sobre o programa, muitos testemunhos de pessoas que já o fizeram, de pessoas que tinham desequilíbrios intestinais, de pessoas que não tinham. Portanto, há sempre pessoas que querem trabalhar mais umas coisas ou outras, portanto ele é adaptável também para diversas questões. E depois tenho também muitos workshops de parte da alimentação para ajudar a fazer determinadas substituições, seja na parte de substituir os derivados de leite de vaca, de aprender a fazer alimentos fermentados, que também são muito interessantes para a microbiota intestinal, portanto, alimentos fermentados e probióticos, desde a parte das toxinas, portanto, também ensino a fazer cosmética sem toxinas, alguns tipos de cosméticos que é fácil de fazer em casa, também os produtos para casa, ou seja, velas, produtos de limpeza também ensino a fazer. Recentemente fiz também um workshop de pão caseiro sem glúten. Esse neste momento não está disponível, mas se houver alguém que queira ter acesso, pode enviar-me mensagem, que nós ainda estamos a facultar o acesso à gravação desse workshop, mas também durante pouco tempo. Portanto, quem quiser ter acesso a essa gravação e aos documentos desse workshop pode enviar-me mensagem. Todos os outros estão disponíveis no link da minha bio e também no meu site em www.veradias.coach. E depois tenho também e-books de receitas para o intestino, para ajudar a aumentar a diversidade de plantas, para os pequenos almoços, jantares. Também tenho meditações, mais uma vez esta parte da gestão de stress, do dormir, etc. É muito importante, então eu fiz um pack de meditações que engloba várias meditações diferentes para ajudar em vários aspectos diferentes e também um workbook onde também ajudo na implementação desses mesmos hábitos. E depois também tenho workbooks gratuitos disponíveis no meu site, portanto quem quiser também pode consultar lá no meu site, tenho lá 2 workbooks muito bons também, gratuitos para quem quiser iniciar a jornada. Portanto há mesmo muita coisa disponível, é só mesmo consultar o meu link da bio ou então o meu site que vão encontrar tudo isso, ou quem quiser também pode enviar uma mensagem aqui pelo Instagram, alguma dúvida, alguma coisa que eu também terei todo um gosto em responder e ajudar. Ok, pronto, acho que ficamos aqui esclarecidos. Quem quiser ser apoiado pela Vera, não há desculpas, porque ela tem vários produtos em diversos formatos, com certeza, sim, por isso sim. é só ir ao site e consegue ser acompanhado. Vera, quero agradecer imenso a tua disponibilidade, a tua generosidade e toda a informação que foi passada aqui, que foi incrível, super rigorosa e se foste assim super disponível. Foi um prazer estar contigo e conhecer-te. E só tenho a desejar a continuação de um excelente trabalho e pronto, e vou-te acompanhando porque sou mega fã do teu trabalho. Obrigada Isabel. Foi um gosto também estar aqui contigo nesta live a falar sobre este tema e espero profundamente que também tenha ajudado quem estava do outro lado a ouvir-nos, que tenha trazido alguma informação que possa de alguma forma ser útil. Sim, tenho certeza que as pessoas conseguiram retirar daqui um bocadinho e obrigada àqueles que nos estiveram aqui a acompanhar, que tornaram a live mais quentinha. Obrigada. Pronto, obrigada. O resto de um bom dia. Igualmente. Deus. Obrigada Isabel, um beijinho a todos.